E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura. E esse é o 15º episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos! Bom, esse é o 15º episódio da série 119, A Rota da Obediência. E no episódio anterior, nós entendemos que a nossa identidade é definida pelo Deus que adoramos. Vimos a sentença declarada por Jesus em João 4, 23 e 24, onde ele diz que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E com isso entendemos que Jesus, que é Deus, é a própria verdade manifesta. Por isso, não há outra forma de adorá-lo que não seja em verdade. E que, quando não o adoramos em verdade, estamos com isso adorando a um falso Deus, um falso Cristo, o que irá produzir em nós uma identidade inimiga de Deus. Uma identidade idólatra, mentirosa e dominada pelo pecado. E fechamos com o texto de Malaquias 3, do 13 ao 18, onde Deus diz algo muito importante. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. E a pergunta que ficou para refletirmos nesse episódio foi: como podemos saber se estamos verdadeiramente adorando a Deus? E sem muitas delongas para responder essa pergunta, vamos nos apegar a dois textos cruciais para esse entendimento. E um terceiro que fecha de forma indiscutível e irrevogável o raciocínio dessa resposta, de forma que não deixa brechas de possibilidade de refutação por parte de nenhuma linha teológica. O primeiro é o próprio texto de João 4, 23 ou 24, onde diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O segundo texto, que diz muito sobre o primeiro, é o de 1 João 2, do 3 ao 6, onde João, se referindo a Jesus, diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, podemos certamente entender com isso que adorar é obedecer. E obedecer é adorar. Mas para fechar esse raciocínio com chave de ouro e, como eu disse, derrubar toda e qualquer possibilidade de refutação, seja de quem for, Êxodo 20, do 1 ao 7 diz: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Afinal, fazendo um adendo aqui antes de concluir o texto, Paulo já disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas vamos concluir o texto. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Toda a primeira parte dos 10 mandamentos ordenados por Deus é voltada à adoração exclusiva a Deus, como sendo nosso único Senhor. Logo, se eu obedeço esse mandamento direto de Deus, eu estou com isso o adorando.
E se estou o adorando, então estou o obedecendo. Mas talvez ainda você possa dizer: ah, Davi, mas esse texto já é ultrapassado e muito particular do contexto judaico, como se toda escritura não fosse inspirada por Deus e útil para o ensino e para a instrução na justiça. Mas ok, vamos às palavras do próprio Jesus. Em Mateus 22, 37 e 38, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Fechamos então no entendimento de que, para saber se estamos verdadeiramente adorando a Deus, temos que avaliar em Deus se estamos de fato, verdadeiramente, o obedecendo. Mas onde entra o bloco de versos do Salmo 119 desse episódio nisso tudo? Nós vamos ver nos versículos 103 ao 120, que começam com a letra hebraica Samek, alguns dos princípios da relação intrínseca entre a adoração e a obediência, que passam a ser manifestos na vida prática de quem anda em verdadeira obediência, exibindo o caráter de Cristo enquanto Deus construtor e definidor da nossa identidade. Primeiro princípio: a verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, é permanente, incondicional e exclusiva. No versículo 103 do Salmo 119, o salmista diz: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. A verdadeira adoração a Deus não admite uma mentalidade dividida, conflituosa e inconstante. Como Jesus diz em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E nós que estamos nesse processo de luta contra o pecado da imoralidade sexual e a favor da santidade, com certeza podemos entender e aplicar essa sentença de Jesus como: vocês não podem servir a Deus e à pornografia, à imoralidade sexual, à fornicação, à homossexualidade e à mentira ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Deus não divide a sua glória com ninguém. E isso é um soco na cara do nosso relativismo tão confortável que apelidamos de evangelho, que nos permite vivermos da forma como bem quisermos durante a semana. E só derramar umas lágrimas de emoção com as luzes apagadas em um louvor worship no domingo? Que tá tudo certo. Não, isso não é adoração. Isso não é o evangelho. Isso não é o cristianismo. Isso é hipocrisia, isso é falta de vergonha na cara, isso é abominável diante de Deus, nojento diante de Deus, a ponto de fazê-lo querer vomitar. Isso não é adoração, isso é mentira. E a quem vive assim, Cristo também tem uma palavra definitiva sobre a sua identidade. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Foi justamente esse mesmo confronto que Elias fez ao povo que estava vivendo com a mente dividida entre Deus e os seus ídolos, mesmo estando diante de centenas de mestres religiosos idólatras. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. 1 Reis 18:21. Essa é a hora de decidirmos a quem de fato nós iremos servir e adorar. Cristo ou a pornografia? Cristo ou aos nossos próprios desejos? Cristo ou a nós mesmos? Como é dito em Tiago 1, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mas ainda há uma esperança, caso haja um verdadeiro arrependimento. Tiago 4, do 7 ao 10 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza.
humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando o salmista diz que odeia os inconstantes, mas ama a lei de Deus, ele não está se colocando como alguém acima dos que têm a mente inconstante e dividida, mas ele também está se incluindo nesse grupo. Enquanto alguém que, se depositar a sua esperança e confiança em sua própria força e capacidade, pode, com certeza, ceder à inconstância. E ele deixa isso muito claro no versículo 114 do Salmo 119, quando diz: Tu és o meu abrigo e meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Segundo princípio, a verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, nos leva sempre a reconhecer a nossa vulnerabilidade ao pecado e a nossa dependência total de Deus para vencê-lo. No versículo 115 do Salmo 119, o salmista diz: Afastem-se de mim os que praticam mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. E mais uma vez, ele não está se colocando aqui como alguém superior àqueles que têm o pecado como prática de vida, mas sim está reconhecendo a sua vulnerabilidade a esse estilo de vida dominado pelo pecado. Pois ele, assim como o autor do Salmo 1, entende que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois como diz Paulo em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E más companhias não se aplica somente a pessoas. A pornografia, assim como todo pecado, é uma má companhia em nossa vida, que nos proporciona um prazer que dura segundos, que podem destruir a nossa vida eternamente. Esse forte desejo do salmista de obedecer a Deus e se afastar de tudo aquilo que pode ameaçar a sua santificação é uma incontestável prova do agir transformador de Deus sendo operado nele. Só o Senhor, através de Cristo e do Espírito Santo, pode convencer o homem de sua natureza sempre tendenciosa ao pecado. E só Ele pode produzir no homem o forte desejo e desespero por ver o seu pecado vencido, subjugado e sepultado. E Cristo, no âmago do seu ser, sendo glorificado. E esse desespero se torna ainda mais evidente nos versículos 116 e 117 do Salmo 119, quando o salmista diz: Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me, e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Essa fala do salmista, afastem-se de mim os que praticam o mal, lembra muito também o modo como Jesus conclui o seu raciocínio sobre aqueles que se apoiam em suas próprias obras como um atestado de obediência. Em Mateus 7, do 21 ao 23, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mostrando como, de fato, o caráter de Cristo, que tem por essência o amor a Deus e o ódio ao pecado, tem se tornado cada vez mais evidente e predominante, tanto na vida como na identidade do salmista. E para sua fala desesperada, não permitas que se frustrem as minhas esperanças, Paulo tem uma declaração definitiva e maravilhosa em Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por isso que, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Pelo contrário, faça como o salmista, se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus e viva em verdadeira obediência a Ele. Pare de brincar e negociar a sua santidade. Cristo pagou um alto preço por ela, para você simplesmente zombar do sacrifício dele enquanto se delicia com os prazeres desse mundo, usando a sua máscara de cristão. Lembre-se de uma coisa, no céu só entrará
quem tiver a identidade de filho e não a máscara de filho. Por isso, abandone a sua resistência tola. Se renda ao senhorio total de Cristo. Se arrependa. Se tiver que largar a sua namorada ou seu namorado, no caso das meninas, porque esse relacionamento já está cheio de concessões sexuais, totalmente fora do padrão e propósito de Deus, largue hoje mesmo. Não seja um rebelde tolo. Você e a sua rebeldia tola irão queimar juntos no fogo do inferno. Se renda a Cristo e viva em verdadeira obediência exclusiva a Ele. Essa é a única adoração que realmente Deus aceita e o agrada. A verdadeira obediência. E é justamente sobre a rebeldia que o terceiro princípio fala. A verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, repudia todo e qualquer vestígio de rebeldia e desobediência contra Deus. E isso porque Deus odeia todo e qualquer vestígio de rebeldia e desobediência a Ele. A verdadeira adoração é um estilo de vida totalmente baseado no relacionamento com Deus, que faz o verdadeiro adorador passar cada vez mais a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Olha o que o salmista diz nos versículos 118 e 119 do Salmo 119. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Paulo, em Romanos 1, do 18 ao 32, traz uma abordagem definitiva e fundamental sobre a pecaminosidade da adoração idólatra e da justa aplicação da ira de Deus sobre ela, mostrando o quanto Deus a odeia. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E depois de ouvir com atenção essa verdade, o fruto desse repúdio a todo e qualquer vestígio de rebeldia e desobediência contra Deus que é gerado em nós, é também o quarto princípio. A verdadeira adoração, assim como a verdadeira obediência, é a expressão prática do verdadeiro temor a Deus. No versículo 120, fechando esse 15º bloco de versos do Salmo 119, o salmista diz: O meu corpo estremece diante de ti.
As tuas ordenanças enchem-me de temor. Uma adoração sem temor não passa de subjetividade e exibicionismo. Uma obediência sem temor não passa de proselitismo e tentativa de barganha para com Deus. Deus nos deixa bem claro tudo isso em Isaías 66:2, quando diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Adorar é obedecer, e obedecer é adorar. E a nossa identidade é definida pelo Deus que adoramos. Ou seja, a nossa identidade será definida pelo Deus a quem temos obedecido. Ao Deus que você obedece, é a esse que você adora. E será Ele quem definirá quem você é. Pesado, não é? Mas e aí? A qual Deus você tem obedecido? Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.